A frase que mudou minha vida para sempre foi dita numa terça-feira qualquer, com o cheiro de café passado e pão dormido ainda no ar da nossa pequena cozinha. Eu tinha acabado de lavar a louça do café da manhã dos meus 4 irmãos e dos meus pais, e já estava com o uniforme da escola, ansiosa para sair. A aula de ciências seria sobre o sistema solar, meu assunto preferido. Bárbara, senta aqui um pouco, disse meu pai, com aquela voz grave que nunca anunciava coisa boa. Minha mãe estava ao lado dele, de braços cruzados, olhando para um ponto qualquer na parede, sem coragem de me encarar. Sentei na beirada da cadeira de madeira, o coração já começando a bater mais rápido. O silêncio pesou por um instante. Eu e sua mãe conversamos, ele começou, e decidimos que você não vai mais para a escola. As palavras caíram na cozinha como pedras. Eu pisquei, sem entender. Olhei para a minha mãe, procurando algum sinal de que era uma brincadeira, mas o rosto dela continuava uma máscara de indiferença. O quê? Como assim? Minha voz saiu falha. Um sussurro de pânico. Mas... por quê? Minhas notas são as melhores da sala. A professora disse que... Não interessa o que a professora disse. Meu pai me cortou, ríspido. Você já tem 13 anos. É uma mocinha. Já sabe ler, escrever e fazer conta. É o suficiente para uma mulher. Agora sua obrigação é outra. Eu senti um nó se formar na minha garganta. As lágrimas querendo subir. Que obrigação? Eu ajudo em tudo em casa. Eu lavo, passo, cozinho, cuido dos meus irmãos. Pois agora vai fazer isso em tempo integral. Ele decretou. Seus irmãos precisam de atenção. A casa precisa de cuidado. Sua mãe não dá mais conta de tudo sozinha. E eles sim precisam estudar. Eles são homens. Vão precisar de um bom emprego para sustentar uma família um dia. Você só precisa aprender a ser uma boa dona de casa para arrumar um bom marido. Esse é o futuro de uma mulher de respeito. Cada palavra era um tapa. Olhei pela janela e vi meus irmãos, Ricardo e Marcos, os mais velhos, jogando bola na rua. Léo e Tiago, os mais novos, estavam no portão, rindo. Eles iriam para a escola. Eles tinham um futuro. O meu, aparentemente, estava sendo decidido ali, naquela mesa engordurada, entre o bule de café e o açucareiro. Para entender o tamanho daquela injustiça, é preciso voltar um pouco e conhecer a minha família. Nós éramos 6 filhos, mas na prática, éramos os meninos e a Bárbara. Desde que me entendo por gente, a casa girava em torno deles. Se tinha um pedaço maior de carne, era para um dos meninos. Se chegava um dinheiro extra, era para comprar um tênis de marca para eles, enquanto eu usava os sapatos velhos até o dedão fazer um buraco na frente. Minha mãe vivia em função deles. Meu filho precisa de uma vitamina, está tão magrinho, ela dizia para o Ricardo, que era o mais forte de todos. Marcos, meu filho, não se esforce tanto. Deixe que a Bárbara lava essa louça para você. Ela pedia, mesmo que ele tivesse apenas sujado um copo. Eu era a empregada não remunerada da casa. Era a primeira a acordar para fazer o café e a última a dormir, depois de deixar a cozinha brilhando. Meus aniversários eram celebrados com um bolo simples e um parabéns apressado. Os deles eram eventos, ganhadores de bicicletas, bolas de futebol, jogos de videogame que um tio trazia da cidade grande. Eu ganhava vestidos, panos de prato, ou, na maioria das vezes, nada. Você já tem tudo o que precisa, minha mãe dizia. Meu único refúgio, meu único espaço de liberdade, era a escola. Lá, eu não era a irmã dos meninos. Eu era a Bárbara, a aluna que tirava as melhores notas, que ajudava os colegas, que sonhava em ser astrônoma para passar a vida olhando as estrelas. A professora de português vivia elogiando minhas redações e dizia que eu tinha um dom para as palavras. A escola era a minha promessa de que a vida poderia ser diferente daquele mundo pequeno e sufocante da minha casa. Era a prova de que eu era mais do que um par de mãos para esfregar o chão e lavar cuecas. E agora, eles estavam tirando isso de mim. Estavam arrancando meu único sonho, a única coisa que era verdadeiramente minha. Não. Por favor, pai. Por favor, mãe. Eu supliquei.
as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Eu faço tudo o que vocês quiserem quando voltar da escola. Eu limpo a casa inteira, eu faço o jantar, eu juro. Mas não me tirem da escola. É tudo o que eu tenho. Minha mãe finalmente olhou para mim. Havia uma sombra de pena em seus olhos, mas durou apenas 1 segundo. Chega de drama, Bárbara. A decisão está tomada. Tire esse uniforme e vá lavar o quintal. Está imundo. Meu pai se levantou, dando o assunto por encerrado. Ele foi para a sala, ligou a televisão no programa de futebol e agiu como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de sentenciar o meu futuro a uma vida de servidão. Fiquei ali, paralisada, sentindo o peso do mundo nas minhas costas de 13 anos. O som da televisão, as risadas dos meus irmãos lá fora, o tic-tac do relógio na parede. Tudo parecia distante. A única coisa real era a dor aguda no meu peito, uma mistura de raiva, tristeza e uma impotência que me consumia. Naquele momento eu entendi. Para eles, eu não era uma filha. Eu era uma ferramenta. E minha utilidade, a partir daquele dia, era ser a empregada da casa, enquanto meus irmãos caminhavam em direção a um futuro que me foi negado. O ódio que nasceu em mim naquele instante foi um fogo que nunca mais se apagou. Voltei para o meu quarto, que na verdade era um cubículo dividido com Léo e Tiago, e fechei a porta. Meus dedos tremiam enquanto eu desabotoava a blusa do uniforme. Cada botão que se abria parecia um elo se quebrando com o meu futuro. Tirei a saia e a dobrei cuidadosamente, como se fosse um ritual sagrado. Era a última vez que eu a usaria. Coloquei o uniforme no fundo do pequeno guarda-roupa, atrás das minhas poucas roupas gastas. Esconder aquela peça de roupa era como enterrar a Bárbara que sonhava com as estrelas. No lugar dela, nascia outra, uma versão de mim que eu ainda não conhecia. Os dias que se seguiram foram um borrão de trabalho sem fim. Minha rotina era brutal. Acordava às 5 da manhã, antes do galo cantar. O primeiro som da casa era o meu, acendendo o fogo para passar o café. Enquanto a água fervia, eu varria a casa. Depois, preparava a mesa para os meus pais e para os meus 4 irmãos, que desciam um a um, com cara de sono, pegavam seus pães e saíam para a vida que me havia sido roubada. Depois que eles saíam, começava a verdadeira batalha. A pilha de louça, a roupa suja que parecia se multiplicar no tanque do quintal. Eu passava horas com as mãos mergulhadas na água fria, esfregando as camisas e calças deles, sentindo a pele dos meus dedos ficar enrugada e dolorida. O cheiro de sabão em pedra se tornou o meu perfume. O sol batia forte nas minhas costas enquanto eu estendia lençóis no varal. E de lá eu via as outras crianças do bairro de uniforme, voltando da escola rindo e brincando. Cada risada era uma pontada no meu peito. Meus irmãos mudaram comigo. Se antes havia alguma camaradagem, agora eu era apenas parte da mobília. Eles chegavam da escola, jogavam as mochilas em qualquer canto e gritavam: "Bárbara, tô com fome!" Eu parava o que estivesse fazendo para esquentar o almoço e servi-los. Eles comiam, levantavam e deixavam o prato sujo na mesa, como se esperassem que uma força mágica o levasse para a pia. Essa força mágica era eu. Certo dia, Marcos, o segundo mais velho, derrubou um copo de suco no chão da sala, que eu tinha acabado de encerar. Ele olhou para a poça no chão e, sem nem se virar para mim, gritou da porta: "Ô Bárbara, limpa isso aqui." Ele não pediu, não lamentou. Ele ordenou. E eu, com um pano na mão e fogo nos olhos, limpei o suco e as lágrimas de raiva que teimavam em cair. Após algumas semanas vivendo nesse inferno, a exaustão começou a vencer o medo. Eu não aguentava mais. Meu corpo doía, minha mente estava nublada pela fadiga e pela tristeza. Numa noite, depois de ter servido o jantar e limpado toda a cozinha, encontrei meus pais na sala assistindo a novela. Tomei coragem. "Pai, mãe", comecei, a voz trêmula. "A gente precisa conversar." Meu pai baixou o volume da TV, impaciente. "Fale de uma vez, menina, que eu quero ver a novela." Eu não aguento mais essa vida."
Desabafei, as palavras saindo atropeladas. Eu estou exausta. Eu faço tudo sozinha. Ricardo e Marcos já são grandes. Eles podiam pelo menos lavar o prato deles. O Léo e o Tiago podiam arrumar a própria cama. Não é justo que tudo fique nas minhas costas. Meu pai me olhou com uma frieza que gelou minha espinha. Justo? Você está falando de justiça dentro da minha casa? A sua obrigação é cuidar desta casa e dos seus 4 irmãos. Ponto final. Eles precisam de tempo para estudar, para serem alguém na vida. Mas e eu? Questionei, a voz subindo de tom. Eu também queria ser alguém na vida. Eu não quero passar o resto dos meus dias lavando a roupa suja deles. Foi a minha mãe quem respondeu, com uma calma assustadora. E não vai. Você vai passar a vida cuidando da casa e da roupa suja do seu marido, disse ela, como se estivesse me dando um conselho valioso. Bárbara, entenda, a vida para a mulher é assim. Eu cuidei da casa dos meus pais, agora cuido da casa do seu pai. E você vai cuidar da casa do homem que casar. E quanto melhor você aprender a fazer isso, melhor vai ser o seu casamento. Um homem com um bom emprego quer uma mulher que saiba manter uma casa em ordem. Reclamar não vai mudar o seu destino. Aquele conselho foi a pá de cal. Ali, eu entendi que não havia diálogo possível. Para eles, meu futuro já estava escrito, e o meu papel era aceitá-lo em silêncio. Qualquer reclamação era um defeito, uma afronta. Eu não era uma pessoa com sonhos. Era uma função. Saí da sala sem dizer mais nada. Não chorei. A tristeza profunda que eu sentia começou a se transformar em outra coisa, algo duro e afiado. Era raiva. Uma raiva pura e gelada. Naquela noite, deitada na minha cama, ouvindo a respiração dos meus irmãos no mesmo quarto, eu tomei uma decisão. Eles podiam ter me tirado da escola, podiam ter me transformado em uma serviçal, mas eles não eram donos do meu espírito. Se eles achavam que meu único futuro era me casar, eles estavam enganados. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sabia que ia sair dali. Comecei a pensar na minha avó materna. Ela morava a algumas horas de distância, numa cidadezinha pequena. Vivia com pouco, mas tinha um coração enorme. Ela sempre me tratou com um carinho que eu nunca recebi dos meus pais. Uma pequena chama de esperança se acendeu dentro de mim. O plano começou a se formar na minha mente. Um segredo perigoso e excitante. Eu fingiria aceitar minha sentença. Seria a filha e irmã perfeita. Mas por dentro, eu estaria planejando cada passo da minha fuga. Eles não veriam a hora em que eu bateria minhas asas. Eles tinham me sentenciado a viver no chão, mas eu ainda me lembrava de como era sonhar com as estrelas. A minha nova rotina de obediência cega durou quase 2 meses. Por fora, eu era a imagem da filha submissa que meus pais queriam. Eu não reclamava, não chorava, não respondia. Apenas trabalhava do nascer ao pôr do sol. Meu pai comentou com a minha mãe, achando que eu não estava ouvindo. Até que enfim a menina tomou jeito. Entendeu o lugar dela. Mal sabia ele que o meu silêncio não era resignação. Era estratégia. Enquanto minhas mãos esfregavam, varriam e cozinhavam, minha mente trabalhava sem parar, montando o quebra-cabeça da minha fuga. O destino era a casa da minha avó, mãe da minha mãe. O problema era como chegar lá. Eu não tinha um único centavo. A solução veio de uma forma inesperada. Meu tio, irmão do meu pai, veio nos visitar e na hora de ir embora me deu uma nota de R$ 20, escondido. "Compra um doce para você, menina", ele disse, talvez sentindo pena do meu olhar apagado. Aqueles R$ 20 se tornaram o meu tesouro, a chave da minha liberdade. Eu os escondi dentro de uma meia velha, no fundo da gaveta. O próximo passo era saber o horário do ônibus. Certo dia, enquanto varria a calçada, vi o carteiro, e com a desculpa de perguntar as horas, puxei conversa. Descobri que o primeiro ônibus para a cidade vizinha, de onde eu poderia pegar outro para a cidade da minha avó, passava às 4h30 da manhã. A engrenagem final do meu plano tinha se encaixado. Escolhi uma noite de quinta-feira. Esperei a casa inteira mergulhar no silêncio profundo da madrugada.
Esperei ouvir o ronco alto do meu pai vindo do quarto dele, o sinal de que ele estava no sono mais pesado. Com o coração batendo na garganta, levantei da cama sem fazer um único ruído. Peguei uma pequena sacola de pano e coloquei dentro dela 2 trocas de roupa, a meia com o dinheiro e o meu único tesouro pessoal. Um livro de ciências sobre o sistema solar que eu havia ganhado da minha professora no ano anterior. Passei pelos meus irmãos dormindo. Por um segundo, olhei para os rostos deles, tão pacíficos no sono, ignorantes do turbilhão que acontecia dentro de mim. Não senti raiva, apenas uma distância imensa, como se eles já pertencessem a outro mundo. Descalça, caminhei pela casa escura. Cada passo um risco. A porta dos fundos era a minha saída. Girei a chave na fechadura com um cuidado infinito, e o clique soou como um tiro no silêncio. Gelei, esperando que alguém tivesse acordado. Nada. Abri a porta, senti o ar frio e úmido da madrugada, e saí. Não olhei para trás. A caminhada até o ponto de ônibus foi a mais longa da minha vida. As ruas estavam escuras e desertas. Cada sombra parecia um monstro. Cada barulho de um cachorro ao longe me fazia pular de susto. Agarrei minha sacola com força e andei o mais rápido que pude. Quando finalmente vi as luzes do ônibus se aproximando, senti um alívio que quase me fez cair de joelhos. Entreguei o dinheiro ao motorista, a voz falhando ao dizer o meu destino. Sentei no último banco, encolhida contra a janela. Conforme o ônibus se afastava, eu via as ruas do meu bairro se tornando pequenas, os postes de luz se transformando em pontos distantes. Eu estava fazendo aquilo. Eu estava realmente fugindo. O medo e a euforia se misturavam dentro de mim, mas pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava no controle. A viagem foi longa e cansativa, mas a chegada à pequena rodoviária da cidade da minha avó fez tudo valer a pena. O lugar era calmo, com cheiro de terra molhada e mato. A casa dela não era longe. Bati na porta de madeira, as mãos suando frio. Minha avó abriu. Ela me olhou, primeiro com surpresa, depois com uma preocupação imensa. Seus olhos gentis viram o meu cansaço, a minha magreza, a minha sacola de pano. Eu não precisei dizer muita coisa. Desabei em seus braços e chorei. Chorei tudo o que não tinha chorado nos últimos meses. Vó, eu fugi, eu disse entre os soluços. Eu não aguentava mais. Eles me tiraram da escola. Ela me abraçou com uma força que eu não sabia que aquela senhora pequena tinha. Shh, minha neta, acalme-se. Você fez bem, ela disse, afagando meus cabelos. Aqui você não é empregada. Aqui você é gente. Você é a minha menina. Pode ficar o tempo que precisar. A casa dela era humilde, até mais simples que a minha, mas era um palácio para mim. Tinha amor, tinha respeito. Naquela mesma semana, minha avó foi comigo até a escola pública do bairro. Com meus documentos que eu, por sorte, tinha pensado em trazer, ela me matriculou na 8ª série. Voltar a sentar numa carteira escolar, abrir um caderno novo, ouvir a voz de um professor, foi como respirar depois de quase se afogar. Claro que meus pais descobriram. Minha avó, uma mulher correta, ligou para eles para avisar que eu estava segura. 2 dias depois, meu pai ligou de volta. Minha avó atendeu e, pela sua expressão, eu sabia que a conversa era feia. Ela me passou o telefone. Bárbara. A voz do meu pai era um trovão de raiva. O que você pensa que está fazendo? Envergonhando o nome da nossa família? Volte para casa agora mesmo, sua moleca. Eu respirei fundo, sentindo a presença firme da minha avó ao meu lado. Não, pai, eu disse, e minha própria voz me surpreendeu pela calma. Eu não vou voltar. Minha casa agora é aqui, e eu voltei a estudar. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Depois, a voz da minha mãe, gritando ao fundo, e meu pai disse as palavras que selaram o nosso rompimento para sempre. Você é uma filha ingrata e afrontosa. Se prefere ficar aí com essa velha, então esqueça que tem pai e mãe. Para nós, você não existe mais. Não nos procure nunca mais. E ele desligou.
Doeu, claro que doeu. Mas ao mesmo tempo foi libertador. O último fio que me prendia àquela vida tinha sido cortado. Eu estava livre. Os anos seguintes não foram fáceis. Vivíamos com a pequena aposentadoria da minha avó, mas eu tinha o essencial. Eu estudava como uma louca, absorvendo cada palavra, cada lição, com a fome de quem quase morreu de inanição. Eu me formei na escola como a melhor aluna. Entrei numa faculdade pública e continuei lutando, sempre com a voz da minha avó me dizendo: estudar é a única coisa que ninguém pode tirar de você, minha filha. E ela estava certa. Passaram-se 17 anos. A menina de 13 anos, magra e assustada, que esfregava o chão e sonhava com as estrelas, não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher de 30 anos. Meu nome ainda era Bárbara, mas tudo o mais havia mudado. Eu era a gerente de operações de uma das maiores redes de supermercados do país. Eu não apenas tinha um bom emprego, eu dava empregos. Minha amada avó faleceu 5 anos depois que me formei na faculdade. Mas eu pude dar a ela, em seus últimos anos, uma vida de conforto e tranquilidade que ela nunca teve. Comprei uma casinha para ela, com um jardim que ela adorava. A dor de perdê-la foi imensa, mas a gratidão por ela ter sido meu anjo da guarda era ainda maior. Ela foi a única família que eu precisei. Numa manhã de terça-feira, ironicamente o mesmo dia da semana em que minha sentença foi decretada tantos anos atrás, minha rotina foi interrompida por uma chamada do departamento de RH. Bárbara, bom dia. Temos um grupo de candidatos finalistas para as vagas de repositor e caixa. Gostaríamos que você fizesse a entrevista final com eles hoje à tarde, às 2. Claro, pode mandar subir, respondi, desligando o telefone e voltando a analisar as planilhas de vendas no meu computador. Era um procedimento padrão. Às 2 em ponto, eu estava na sala de reuniões, uma sala ampla, com uma longa mesa de madeira polida e uma vista panorâmica da cidade. Eu me sentei na cadeira da ponta, a de liderança, com os currículos dos candidatos à minha frente. A porta se abriu e a analista de RH pediu que o primeiro entrasse. Ele entrou, um homem de aparência cansada, um pouco curvado. Levantou os olhos e, por um instante, o mundo parou. Era Ricardo, meu irmão mais velho. Mais velho, mais pesado, com os cabelos já rareando. Ele me olhou, mas não me viu. Para ele, eu era apenas a chefe, a mulher importante do outro lado da mesa. O reconhecimento não veio. Boa tarde. Sente-se, por favor, eu disse, minha voz firme, profissional, escondendo o terremoto que acontecia dentro de mim. Um a um eles entraram. Depois de Ricardo, veio Marcos. Depois, Léo. E por último, Tiago. Meus 4 irmãos. Todos eles, com a mesma expressão de derrota, a mesma esperança nervosa de quem precisa desesperadamente de um trabalho. A vida, pelo visto, não tinha sido tão generosa com os homens da casa. Nenhum deles me reconheceu de imediato. A menina que eles lembravam era uma criança frágil. A mulher à sua frente era uma executiva segura de si. Foi apenas quando eu disse meu nome completo, no início da entrevista com o último deles, Tiago, que a ficha caiu. Vi seus olhos se arregalarem, a cor sumir de seu rosto. Ele olhou para mim, olhou para a plaquinha com meu nome na mesa. Bárbara, gerente de operações, e cutucou Léo, que estava ao seu lado. O cochicho se espalhou como fogo. Em segundos os 4 me encaravam, pálidos, boquiabertos. Eu mantive minha postura. Conduzi a entrevista em grupo como faria com quaisquer outros candidatos. Fiz perguntas sobre experiências anteriores, sobre trabalho em equipe, sobre o que esperavam da empresa. As respostas deles eram vagas, recheadas de longos períodos, procurando oportunidade. Era a história de um fracasso coletivo. Quando a entrevista terminou, eu me levantei. Obrigada pelo tempo de vocês. O RH entrará em contato. Saí da sala e, como eu esperava, eles me seguiram pelo corredor. E ali, perto do elevador, estavam as 2 figuras que eu não via há quase 2 décadas, meu pai e minha mãe. Envelhecidos, encurvados, com os rostos marcados pela preocupação.
Bárbara! Minha mãe choramingou, vindo na minha direção com os braços abertos. Eu dei um passo para trás, um gesto instintivo. Minha filha, nós não sabíamos que era você. Que orgulho! Você precisa ajudar seus irmãos. A vida tem sido tão dura. Eles estão desempregados há meses. As coisas estão difíceis para todos nós. Pelo amor de Deus, coloque eles para dentro. Meu pai, o homem cuja voz de trovão me assombrou por anos, apenas balançava a cabeça, os olhos suplicantes. Sua mãe tem razão, filha. É sua família. Eu os olhei. Olhei para os rostos desesperados dos meus irmãos e para os meus pais, que agora me pediam aquilo que um dia me negaram. Uma chance de ter um futuro. Uma risada seca, baixa, escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Engraçado, comecei, a voz calma, mas cortante como vidro. A última vez que tivemos uma conversa sobre o meu futuro, vocês me disseram que a minha única obrigação era aprender a ser uma boa dona de casa, para arrumar um marido com um bom emprego que me sustentasse. Disseram que estudar era para eles, os homens, para que eles pudessem ser alguém. Fiz uma pausa, olhando nos olhos de cada um deles. Pelo visto, o destino é irônico. Quem diria que, no final das contas, seriam os homens da casa que precisariam de mim para conseguir um emprego? E não de um marido meu, mas de mim mesma. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo choro baixo da minha mãe. O processo seletivo desta empresa é justo e imparcial, continuei, no mesmo tom profissional. Todos os candidatos são avaliados pela sua competência e adequação à vaga. Seus filhos serão tratados como todos os outros. Virei-me e apertei o botão do elevador. Agora, se me dão licença, eu tenho um supermercado para gerenciar. Entrei no elevador e as portas se fecharam, escondendo a imagem da minha família, pequena e derrotada. Dias depois, o resultado saiu. Seguindo a avaliação técnica do RH e a minha, Léo e Tiago, os mais novos, foram aprovados para as vagas de repositor. Eles tinham alguma experiência e se mostraram mais dispostos na entrevista. Ricardo e Marcos foram reprovados. Fui fiel à minha palavra. Fui imparcial. Hoje, meus 2 irmãos trabalham para mim. Eu os trato com o mesmo profissionalismo que trato qualquer outro funcionário. Eles me chamam de Senhora Bárbara e baixam os olhos quando passo por eles nos corredores do mercado. Nunca falamos sobre o passado. Não precisamos. A minha vingança não foi uma explosão de raiva. Não foi humilhá-los ou destruí-los. A minha vingança foi silenciosa. Foi o som dos meus saltos no chão de mármore da empresa. Foi a minha assinatura no final de um relatório. Foi o fato de que, enquanto eles esperavam que eu dependesse de um homem, eu me tornei a mulher de quem eles dependiam. O destino não apenas me deu a chance de superar. Ele fez questão de mostrar à minha família, da forma mais irônica possível, o tamanho do erro que cometeram ao subestimar uma menina que só queria olhar para as estrelas.